Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 3 de março de 2024, domingo. Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Amém? Eu quero apresentar para você que Cristo é Deus e você tem a necessidade de crer nele. Amém? Mateus 7,15 diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas, eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores ou devoradores, tem outra tradução. Amém? Aqui é o contexto do Sermão do Monte, capítulo 7, do 5 ao 7. E no capítulo 7, do 15 ao 23, Jesus vai estar nos ensinando a respeito dos falsos profetas, tá certo? E eu vou responder essa pergunta aqui para mim, para você, através desse texto, rapidamente, porque isso é um assunto grande, mas é uma breve reflexão. Portanto, quem são os falsos profetas, tá certo? Primeira coisa, vamos ao texto que diz, Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Primeira coisa, Jesus está dizendo que existe falsos profetas, está mandando nos acautelarmos deles, tá certo? Jesus não mente, está falando a verdade. Então, o que é nos acautelar dos falsos profetas? É não nos impressionarmos com o que eles fazem, com o que eles falam, com suas vestes, com suas religiosidade, com o seu poder religioso, com a sua persuasão de palavra. Falam coisas bonitas, lisonjeiras, falam até palavra de poder, operam milagres, faz coisas grandiosas aí. Então, acautelarmos dos falsos profetas é não nos impressionarmos com o que eles fazem. Amém? Deus diz que eles existem, vão existir, estão aí, desde a antiguidade existe, Deus permite, e estão aí e fazem coisas grandiosas, tá certo? Mas uma recomendação que Jesus faz é que nós devemos nos acautelar deles, e nos acautelarmos dele é não nos impressionarmos com o que eles fazem. Com suas vestes, né? Tem umas vestes bonitas, com um negócio aí na cabeça, assim, um negócio bonito, né? Não nos impressionarmos com sua prática religiosa, com a sua eloquência, com nada disso, e nem com o que eles fazem. Amém? O texto vai continuar dizendo, eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Primeiro, não são ovelhas. Jesus usa esse termo ovelha para dizer que os que são ovelhas são os que lhe pertencem, que ele lhe conhece, lhe segue e tal, lhe segue por essa fé, tá certo? Então eles se apresentam disfarçados, ou seja, parece, mas não é. Tem só aparência, é uma capa de hipócrita, de mentiroso, que não prega o evangelho completo, prega pela metade, prega com interesse, prega por qualquer coisa, mas vêm disfarçados, tá certo? Para enganar. Então, assim, a marca indelével dos falsos profetas é exatamente mentir, enganar. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele vai ensinar, nem entra no reino, nem deixa entrar os que estão querendo, são hipócritas, mentem, distorcem a palavra, fazem qualquer coisa, tem interesses egoístas. O falso profeta tem interesse egoísta, ele quer fazer prevalecer a sua religião, a sua vontade, mas jamais vai pregar Cristo. Amém? Eu vou citar aqui alguns exemplos de falsos profetas, e eu não tenho medo de dizer, porque tenho convicção. Por exemplo, catolicismo romano prega Jesus pela metade, insere um bocado de coisa, o interesse é religioso e não Cristo no centro, tá certo? Islamismo, budismo, cristianismo progressista, né, que está aí na modernidade, dizendo que é um novo evangelho. O novo evangelho já começa mentindo por aí, porque eles estão pregando a mesma coisa que o gnosticismo fez no primeiro século, que é negar a Cristo. O cristianismo progressista é isso, dizendo que é novo. Que novo? Já vem desde o primeiro século. Igual lá os gnósticos, é a mesma ideia. Negam Jesus, não criam no sacrifício da cruz, negam Jesus, não aceitam a ressurreição, o nascimento divinal de Jesus, e por aí vai enganando. E tem uns que até aceitam, mas pregam pela metade. Amém? Então, os falsos profetas, eles vêm disfarçados. Tem aparência, tem uma boa palavra, mas é só aparência, tá certo? Deixa eu dizer aqui, com relação ao bom pastor,
ao profeta verdadeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele nos ensina o seguinte em João 10, eu vou ler só o capítulo 10 de João, versículo 11 e 12, eu vou ler, diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Amém? Jesus é o bom pastor. Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas. O falso pastor, ele é mercenário, prega por dinheiro, prega por interesse religioso, prega para fazer prevalecer a sua religião. Tem religiões aí que são impostas à força. Antigamente era na espada, hoje é no foguete, é na bomba nuclear, tá certo? Portanto, os mercenários são esses. Interessante que os mercenários não são pastor. Eles são mercenários, as ovelhas não pertencem a ele. Eles estão ali por interesse. Interessante que eles não são lobos, tá certo? Isso é interessante. Eles não são lobos, porque lobo a gente conhece. Eles são ovelhas disfarçadas de pastores. Porque ele vai dizer aqui no texto que quando ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas. Quando vem o problema, ele deixa a coitadinha da ovelha, não é capaz de interceder por ela, de se intrometer, de ajudar, não. Só vai ajudar enquanto estiver prevalecendo o interesse da sua religião, do intento que eles querem fazer prevalecer. Tá certo? Então, isso é falso profeta. Eles abandonam as ovelhas, fogem, e aí o lobo vai destruir, porque não tem pastor, não tinha. Tinha um mentiroso, ou tem um mentiroso, que está pregando Jesus pela metade, é mercenário, prega por interesse escuso, por interesse financeiro ou por interesse religioso. Amém? Isso é falso pastor. Aí vai dizer, mas por dentro são lobos devoradores. Esse aqui é que está o problema. É porque é por dentro, é interno. A capa é linda. A vestuária é linda. A apresentação é agradável. O discurso é eloquente, mas não fala a verdade, é persuasivo, é atraente. Mas o interesse é sempre mentir e enganar para levar vantagem religiosa. O fariseu, ele quer levar vantagem religiosa, mas ele não prega Jesus. Amém? É a mesma coisa, é fariseu hoje. Prega para enganar. Amém? E o texto vai terminar dizendo assim, comem... Não é o texto não, isso aqui foi uma pergunta que eu coloquei. O texto, na realidade, é esse aqui, termina dizendo, mas por dentro são lobos devoradores. É difícil compreender, porque é interno, é internalizado. Aí eu fiz uma pergunta aqui, como discernir um falso profeta? Só dá para discernir, amado, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Não dá para discernir um falso profeta olhando humanamente. Porque quando o diabo vem falar, é fácil a gente discernir, porque o diabo já se declara escancarado. Quem mata cristão já está declaradamente. A gente já sabe que é um falso desgraçado mesmo, que já está contra a ação demoníaca mesmo. Mas o que vem disfarçado é difícil da gente identificar, porque é interno. Então, só pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por quê? Porque o texto já está dizendo, eles são dissimulados. Eles usam o nome de Cristo, manifestam poder, mostram, mas assim, fazem milagres, mas negam a fé exclusiva em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você quer identificar um falso profeta? Olhe nos olhos dele, peça poder e graça de Deus pelo Espírito Santo de Deus e pergunte se ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai contar a história, rodear, vir pelo um lado e pelo outro, mas não confessa a Cristo, é falso profeta. Usa o nome de Cristo, mas não confessa a Cristo. O próprio texto de Mateus, que eu estou lendo aqui, que eu li, Mateus 7,15, quando você lê a sequência, ele vai dizer que os falsos profetas, eles vão fazer milagres, vão fazer prodígio, vão falar línguas, vão profetizar, vão fazer coisas extraordinárias. Mas Jesus vai dizer, leia lá, Mateus 7, de 15 a 23, aí Jesus vai dizer, naquele dia eu vou dizer, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, eu não os conheço.
Por isso, amada, é que é difícil conhecer um falso profeta. Eu peço a Deus que você creia em Cristo, que você receba a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida pela fé, e você tenha o dom espiritual de discernimento, que você vai discernir um falso profeta pela ação pessoal e soberana do Espírito Santo de Deus. Amém? Lá no Evangelho de João também, no capítulo 16, no versículo 8, ele vai dizer que quando o Espírito vier, ele fará e dará condição de nós conhecermos. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão, ler a palavra de Deus para que Deus possa te orientar. Então nós só vamos discernir um falso profeta pela orientação, revelação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está em quem crê e confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Pode falar no Espírito Santo, pode pregar no nome do Espírito Santo, mas se não crê em Cristo, não tem o Espírito Santo, é falso profeta, está enganando porque o interesse é religioso, persuasivo, para ganhar dinheiro, para enganar, para qualquer coisa, menos para pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso aqui é um assunto muito longo. Estou te dando apenas um espólio, mas que o Espírito de Deus te ajude e você possa crer em Cristo e tenha o dom do discernimento para que os falsos profetas não permaneçam te enganando, em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo. Nós temos culto aqui na nossa congregação, Igreja de Cristo, no João 23, Rua Guarani, 1938. Se você quiser vir, o nosso culto agora nós estabelecemos aqui um horário, estava em fase de teste, estava começando às 17 horas, mas nós definimos que vamos fazer agora a partir das 18 horas. Então hoje às 18 horas, vem aqui celebrar a Cristo, alegrar-se na presença do Senhor, será um prazer para nós e certamente assim um louvor para o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.